Olá, aqui é Maximiliane Stager. Sabe, quando a gente fala em direitos humanos, parece uma coisa óbvia, né? Mas por trás dessa expressão tem uma pergunta que muda tudo. Afinal, quem é esse humano de quem tanto se fala? E olha, a resposta para isso não é nada simples. Na verdade, ela vai lá no fundo, depende do que a gente chama de metafísica, ou seja, de como cada um entende a própria estrutura da realidade. Então, vamos ver a primeira grande resposta que a modernidade deu para essa pergunta. É uma visão que a gente conhece como idealismo, e ela foca num conceito de ser humano que seja, bem, universal e abstrato. Pensa assim, para o idealismo, para a gente achar o que é humano em todo mundo, a gente precisa fazer um exercício de abstração. É preciso tirar tudo o que é particular, sabe? Nacionalidade, cultura, sexo, renda, tudo isso que faz de nós indivíduos concretos. Tira tudo. E o que sobra? A pura racionalidade. Isso leva a uma descrição bem curiosa do ser humano idealista como, e aqui eu cito, uma forma sem um conteúdo. É como se fosse um molde, sabe? Uma estrutura vazia, idêntica para todo mundo, não importa onde ou quando. Um conceito puramente formal. E a consequência disso é forte. Se no fundo todo mundo é essa mesma forma abstrata, então os direitos têm que ser universais. Absolutamente universais. O problema, claro, é que esse universalismo todo pode parecer meio desconectado da vida real, né? Da nossa experiência de verdade. Ok, agora vamos para o outro lado da moeda, o extremo oposto mesmo. É a segunda visão moderna, o empirismo, que vai argumentar que esse tal de homem universal é pura ficção, que ele não existe no mundo real. Para um empirista, a realidade é aquilo que é concreto, o que dá para tocar, ver, medir. Tudo aquilo que o idealismo jogou fora como se fosse secundário. A história, a cultura, a sociedade é, na verdade, o que mais importa. Não existe um homem fora desses contextos. Essa frase aqui resume tudo. A nossa identidade não vem de uma razão abstrata. Ela é totalmente moldada pelo ambiente em que a gente vive. Não tem como um francês do século XVIII ser igual a um brasileiro do século XXI. E é aqui que a gente chega no ponto nevrálgico. Se cada pessoa é só um produto da sua cultura, o que acontece com os direitos humanos? Bom, eles viram só uma ideologia de uma sociedade específica. E isso nos joga direto no relativismo cultural, onde a ideia de um direito universal simplesmente se dissolve. E aí a gente fica com isso. A modernidade nos apresenta esses dois pedaços, essas duas visões que não se conversam. De um lado, um universalismo tão abstrato que nem parece de verdade. Do outro, um relativismo tão fechado em si mesmo que nega qualquer ponto em comum para a humanidade. Parece um beco sem saída, não é mesmo? Mas e se tiver um terceiro caminho? Pois é, existe. É uma visão mais clássica, que veio antes dessa briga toda, chamada de realismo. E o interessante é que ela não joga fora as outras duas, mas tenta criar uma síntese, pegando o que tem de verdade em cada uma. A chave está toda nessa definição clássica. Olha só, ela pode parecer simples, mas aqui dentro está a solução para o nosso dilema. É aqui que o abstrato e o concreto finalmente se encontram no conceito de pessoa. Vamos quebrar isso em partes para entender melhor. Substância de natureza racional, essa é a parte universal. É a nossa essência comum, aquilo que o idealismo estava tentando capturar. Mas aí vem a palavrinha mágica, individual. Ela puxa essa natureza de volta para o chão, para o mundo real, concreto, aquele que o empirismo tanto valoriza. A pessoa, portanto, não é uma coisa ou outra. Ela é a união inseparável desses dois aspectos. O resultado é o que chamamos de universalismo concreto. Ou seja, não somos fantasmas abstratos nem indivíduos isolados sem nada em comum. Somos pessoas inteiras. Existe sim uma natureza humana universal, mas ela não fica por aí, flutuando. Ela existe de verdade, aqui e agora, em cada um de nós. Com essa visão mais unificada da pessoa, a gente finalmente tem um chão firme para falar de direitos humanos. Se a nossa natureza é algo real, ela tem certas características que precisam ser protegidas, certo? A filosofia clássica, lá com Aristóteles, já apontava que a nossa natureza tem basicamente 3 grandes dimensões. Primeiro, somos seres biológicos, ou seja, animais. Segundo, somos seres que pensam, racionais. E terceiro, somos seres que vivem em grupo, em comunidade, ou seja, sociais. E a partir daí, a ligação fica muito clara. Cada uma dessas dimensões da nossa natureza vai pedir um conjunto de direitos para protegê-la, para deixar ela florescer. A nossa parte animal, por exemplo, precisa do direito à vida e à saúde. A nossa parte racional, do direito à liberdade e à educação.
E a nossa parte social precisa do direito à família e à associação. E olha que interessante, isso nos dá o melhor dos dois mundos. Os princípios, como proteger a vida, a razão, a comunidade, são universais, porque a nossa natureza é universal. Só que o jeito de aplicar esses princípios, esse pode e deve se adaptar às diferentes culturas, às diferentes épocas. Então não é nem aquele universalismo duro e engessado, nem aquele relativismo que diz que tudo vale. Essa análise toda nos dá uma base, um ponto de partida. Mas é claro que colocar isso em prática no mundo real é um desafio gigantesco, constante. Reconhecer que temos uma natureza em comum, mas que ela se manifesta de jeitos únicos, não é uma resposta mágica. Mas pelo menos nos aponta para a pergunta certa. Como é que a gente faz para honrar essa humanidade que todos compartilhamos e, ao mesmo tempo, respeitar as nossas enormes diferenças concretas? Essa, no fundo, é a grande questão para os direitos humanos hoje em dia.